Sabe quando você quer aquele livro pra ler em um dia? Entrar no universo do livro, se envolver, ser tudo ótimo, mas depois um beijo pra você, cada um pro seu lado, não ter envolvimentos pra além daquele dia? Ou ainda, quando você quer se enrolar assim nas cobertas no sofá e ler o dia inteiro sem ver a hora passar e só perceber mesmo que o dia passou porque lá fora tá escuro? Hoje eu tenho uma seleção de 3 livros pra ler em um dia que eu acho que podem aí ser muito do seu interesse. Mas assim, gente, eu também não vim pressionar ninguém a ler em um dia, não se sinta pressionada, ninguém tem que ler nada em um dia, apesar de que às vezes muitos conteúdos fazem a gente sentir que, sei lá, dá pra ler 200 livros em um mês. Não é esse o objetivo desse vídeo, leia no seu tempo. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Marci e esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre livros e uma newsletter lá no Substack na qual eu te mando textos meus, tanto crônicas como contos eventualmente, além de mais dicas de séries, livros, filmes, tudo que a gente pode fazer para aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade e preferencialmente longe das redes sociais. Eu vou deixar o link para se inscrever na newsletter aqui na descrição desse vídeo e já aproveita que a gente tá nesse momento de se inscreva nas minhas coisas para se inscrever no canal. Toda semana tá saindo vídeo novo e aí você não vai querer perder, né, essas resenhas e todas as coisinhas que eu tenho planejado para cá. No fim do mês vou viajar, então espero gravar também um vlogzinho de viagem. Então os conteúdos chegam toda semana e se inscrevendo você não perde nada. E aí, eu elaborei uma teoria baseada em vozes da minha cabeça, pensando aí nesses livros que eu li em um dia, o que eles tinham em comum e o que faz um livro ser possível de ser lido em um dia. E eu tenho uma checklist que eu fiz aqui pra gente fazer os checks juntas. Pra começar, por motivos práticos e de tempo, esse livro tem que ser curto. Ele não pode ser um livro muito longo, então todos esses livros aqui têm menos de 200 páginas. Esse aqui é o maior e tem 160, então os outros têm menos de 160 páginas. É uma questão de tempo, né, gente? Tipo, às vezes a gente engole um livro de 300 páginas assim, mas isso já exige um certo esforço e mais tempo ainda disponível. Tem livro aqui que dá pra ler numa tarde, né? Segundo, a estrutura desse livro é uma estrutura que passa em um determinado período de tempo. Não vai ser uma história da vida inteira de uma pessoa. Vai ser um fim de semana, umas férias na praia, momentos assim mais concentrados de tempo, que às vezes até, sei lá, um dia, tem um livro aqui que se passa em um dia. E aí tu vai lendo durante o dia e vai passando o dia com esse personagem. Então acho que esse tipo de livro, esses livros muito de férias, de verão, tal, acho que eles combinam muito com essa estrutura de ser lido em um momento, porque as coisas são mais concisas, são menos personagens, são menos subtramas. E por último, vão ser livros aí com ritmo fluido, que te pegam pela mão, assim, te conduzem por essa história e quando tu vê já foi. Não quer dizer que é um tema leve, mas que ele tem um ritmo gostoso de acompanhar e quando tu vê tu terminou. Ou eles são cheios de reviravoltas e acontecimentos e vão te mantendo preso ali naquela tensão de tu não querer soltar porque tu quer saber o que vai acontecer. E isso não significa também que vão ser livros de mistério. Às vezes as coisas da vida ali que estão acontecendo, os conflitos daqueles personagens são muito interessantes e tu vai esperando ali a hora que vai colapsar tudo ou enfim, o livro vai te criando uma tensão. Essa é a lista então, temos esses pontos aí, livros curtos, passados em um período pequeno de tempo, com menos personagens, menos subtramas, ou que são leves e fluidos e quando tu vê já foi, ou que vão te criando tensão e tu não consegue soltar. Vou começar com A Uruguaia, do Pedro Mayral, que é um autor argentino e eu adorei esse livro, eu li tem uns 3, 4 anos. Eu amei essa leitura, assim, e acho que é a definição de livro para ler em um dia. E o melhor, não estou sozinha, aqui na contracapa o Juan Pablo Villalobos fala alguma coisa, né, um outro autor que já apareceu aqui no canal também, que eu já falei sobre um livro dele, que fala que o livro não ficou uma noite na cabeceira dele porque ele não conseguiu soltar e leu tudo. Esse é o livro que vai se passar majoritariamente em um dia, então a gente vai acompanhar esse personagem, esse narrador do começo ao fim do dia e tudo o que vai acontecer nesse dia específico da vida dele. E aí, é claro, a gente vai ter uns episódios de flashback, de relembrar coisas, a gente vai para umas férias que ele passou com uma pessoa, o casamento dele e tal, mas a história principal aqui
se passa nesse um dia. E aí o livro vai contar a história do Lucas, que é um escritor de uns 40 e poucos anos, que tá super frustrado com a vida dele. Então ele tá sem grana. Ele não tá conseguindo escrever, faz um tempo que ele não escreve nada de legal, e ele já escreveu livros, né? Ele é um autor, assim, meio, não aclamadíssimo, mas um autor conhecido, que não tá conseguindo escrever. Quem tá sustentando a casa é a esposa dele. Os dois têm um filho pequeno, e como a esposa tá trabalhando e ganhando dinheiro, o Lucas tem que cuidar desse filho. E aí ele se sente totalmente emasculado por essa situação de ser o cuidador da criança, de não trazer dinheiro pra casa. E ele tá num momento de super melancolia, assim, de não saber muito o que fazer, de se sentir esse cara meio bosta, assim, de achar que ele ia ser um cara muito incrível e de repente ele tá preso nessa vidinha medíocre de cuidar do filho, de não escrever, de ter uns trabalhos mais ou menos, às vezes, pra ganhar um dinheiro. Ele vai fazer o quê? Ao invés de ir para uma linda sessão de terapia, sentar a bundinha no divã e tentar lidar com as questões dele, ele vai começar a fantasiar com uma mulher muito mais jovem que ele conheceu nas férias, enquanto ele estava num retiro para escritores, que é a Guerra. A Guerra é leve, é livre, é destemida, é de uma outra geração, então ela é muito mais jovem, não tem filhos, vive essa vida ainda, tá num lugar, até mesmo a relação dela com a escrita e com a literatura, tá num outro lugar do que a dele, que já é um cara mais velho, frustrado. Então a Guerra é tudo que ele não é, ela é o oposto dele, só que aos olhos dela, nos olhos dele, que é ele que é o narrador, ele se sente sendo notado por ela, de novo, esse escritor de sucesso. Esse clichê, assim, do escritor meio atormentado, meio vivendo da arte, viver da arte nunca dá muita grana, sabe? Ele sente também um pouco dessa autoconfiança voltando com o interesse que essa mulher mais jovem tem nele. A Guerra, como é de se esperar aqui pelo título, né? O título do livro te dá essa pista. É uruguaia, então ela mora em Montevidéu, enquanto o Lucas mora em Buenos Aires. Só que o Lucas vai ganhar um adiantamento aí de 2 livros que foram encomendados para ele escrever. Então, ao invés dele escrever o livro e vender para uma editora, como ele já é um autor que já publicou outras coisas, essas editoras estão pagando para ele antes. Tipo, escreve um livro que a gente vai publicar. E ele ganha um adiantamento de $15 mil, porque a Argentina tem aí umas taxas diferentes, que eu não sei explicar, o livro também não vai ficar muito dentro disso, mas ele iria perder dinheiro trazendo para a conta argentina dele. Então ele faz um bom trambique, cria uma conta num banco uruguaio, que as taxas são diferentes, o câmbio é diferente, e vai até Montevidéu sacar esse dinheiro e trazer esse dinheiro aí no corpo de volta para a Argentina, né, para não ser taxado, né, desse dinheiro. O livro começa então com ele acordando em Buenos Aires e indo pegar o ferry pra ir pra Montevidéu. Ele tá feliz, né, porque ele vai sacar o dinheiro, ele tem uma motivação pra estar em Montevidéu, né? Mas o que ele mais quer mesmo nesse dia é passar o dia com a Guerra e ter, assim, essa fantasia que ela é, né, e que ela representa realizada. Então ele tá fantasiando com ela há tanto tempo que ele quer viver um dia perfeito com ela. E aí, será que a fantasia vai ser tão boa na vida real? Eu acho que você é capaz de imaginar que não, né? Que tudo que a gente idealiza acontece um pouco diferente. O livro vai narrando, então, todo esse dia, desde ele saindo da Argentina, chegando em Montevidéu, indo no banco, conseguindo finalmente encontrar a Guerra e passa o dia com ela. O personagem vai estar o tempo inteiro nessa dualidade entre o real e o imaginado. Seja a relação que ele tem com a Guerra, seja ele mesmo ali nessa situação toda. Vai falar muito sobre o processo de escrever, sobre como escrever às vezes é um martírio, e essa coisa toda de precificar a tua arte, e aí se paga muito pouco pela tua arte, mas é isso que tu sabe fazer. Tem algum momento que ele fala, tipo, qual é a única coisa que eu sei fazer? É juntar palavras e formar frases e não sei o que, e ele vai refletindo sobre isso, e como também às vezes é frustrante. É claro que ele tá frustrado com várias outras coisas da vida dele, e uma vai influenciando na outra, mas acho que também é interessante, assim, essa reflexão que se faz sobre a escrita e sobre a gente imaginar também, né, seja a gente como leitor, seja a gente como escritor, que vai ter um glamour nisso tudo, porque é uma profissão, assim, ser escritor parece sempre algo meio glamourizado, de tipo, a pessoa
pessoa ali pensando e escrevendo e sendo paga pra escrever as coisas que ela pensa. Mas é um puta de um corre, uma trabalheira, um monte de não. Tu precisa te dedicar a outras coisas enquanto tá escrevendo. Então ele vai fazer todo esse diálogo que eu também acho super interessante aqui nesse livro. Como ele vai ter muitas pretensões e depois essas pretensões vão se tornar frustrações também, um pouco por conta desse imaginário do que é ser um escritor. Outra coisa muito delicinha desse livro é que ele vai ter Montevidéu como um plano de fundo. Então, se você já foi pra lá, vai ser uma delícia revisitar com esses personagens. Eles vão estar em vários dos principais pontos, assim, da cidade. Então, eles vão nas Ramblas ver a água, eles vão estar no centro, vão entrar nos antiquários, numas ruazinhas. Então, é muito gostoso, assim, a sensação mesmo é de estar caminhando por Montevidéu com esse livro. E tem uma provocação que eu também acho muito boa, que é esse rolê de os argentinos acharem que Montevidéu, né, que o Uruguai como todo, é a colônia de férias deles e o lugar que deu certo, como se fosse esse pueblinho fofo e a gente uma grande capital, cheia de coisas acontecendo e com os perigos e com tudo isso. Então que Montevidéu é esse lugar que tu não precisa tanto segurar tua bolsa, não precisa te preocupar tanto. E aí tem uma frase, assim, que eu achei muito divertida, eu vou ler muito rápido o trechinho. É preciso ter cuidado com o Uruguai. Principalmente quem chega pensando que o país é uma espécie de província argentina, só que boa. Sem corrupção, sem peronismo, um lugar onde qualquer um pode fumar maconha na rua. O paizinho onde todos são bons e amáveis. Essa idiotice toda. Você se descuida e o Uruguai fode com você. É o que acontece um pouco aqui, né, com esse nosso personagem. Ele vem com tudo muito idealizado e ele vai ter que cair na real de mil maneiras. Num resumo do resumo, é um livro muito gostoso de ler. Ele é meio tragicômico, é uma ótima companhia, assim, pra passar horas juntos. E ele vai te envolvendo e quando vê, tu já tá e não consegue mais soltar, porque tu quer saber o que vai acontecer no final. Além de tudo isso, esse livro me apresentou uma das coisas da internet que eu mais amo, que é um canal aqui no YouTube que chama Tiranos Temblad. Não foi uma coisa que aconteceu, sei lá, que eu não lembro de ninguém falando disso na época, né? Porque é um canal mais antigo, assim, que fazia basicamente resumos semanais, mensais e anuais das coisas que estavam acontecendo no Uruguai. Hoje em dia não é um canal que tem uma periodicidade, eles postam uma vez por ano, mas tem anos aí que acontecia toda semana e eu assisti, assim, coisas muito antiga, porque é muito gostoso, você pra sempre grata a esse livro, porque assim, é um lugar de conforto total na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, caso seja do seu interesse. Bom, eu li esse livro tem quase 4 anos e eu sigo tendo muito carinho por ele. Hoje eu fui dar uma lida, assim, uma passada de olhos nas frases que eu tinha destacadas e eu fiquei, ai, que livro bom, sabe? Então recomendo muito. Pra mim foram 4 estrelas que eu avaliei quando eu li. Eu acho que eu mantenho essa nota porque eu gostei bastante. E se você se interessa por livros adaptados para filmes, a Uruguaia também foi pro cinema, né? Foi pras telas aí. E num projeto muito legal também que ele foi autofinanciado. Então ele foi financiado pelas pessoas com cotas de $100. Então todo mundo podia apoiar o filme e foram as pessoas mesmo que foram esses produtores do filme. Cada um foi dando $100 até eles fecharem o valor, tipo um financiamento coletivo mesmo. E aí é assim que o filme foi lançado. E eu fui assistir esse filme aqui em Barcelona, no Festival de Cinema, e no final, nos créditos dos produtores, estão todos os produtores, tipo, todas as pessoas que deram $100 estão ali como produtores. E qualquer lucro que o filme fizesse, né, ou fizer, vai ser dividido entre todas essas pessoas. Então eu achei muito legal também, e quem dera, né, a gente pudesse fazer isso com mais livros aí, a gente fãs de livros, apoiando com que os livros se tornassem obras de cinema, séries, enfim. Aí eu falei muito, né? Mas quando eu falo muito é porque você já dá pra saber que eu gosto realmente muito do livro e do filme também. Achei muito bom. No primeiro livro a gente teve o combo, então. Um livro curto, passando em um dia, trama bem fluida que vai te levando quando tu vê tu acabou. Aqui no segundo, a gente vai por um outro caminho, que é essa história tão incrível e tão cheia de mistérios, te deixa curiosa e intrigada, porque ela é tão diferente de tudo que tu não sabe como as coisas vão acontecer aqui, que tu não consegue largar. Eu literalmente não consegui soltar esse livro. Tipo assim, eu adiei coisas que eu tinha pra fazer. E essa foi uma das minhas melhores leituras do ano, 5 estrelas, assim, tô doida pra ler outras coisas da autora, porque esse livro me impactou muito. Eu até pesquisei o curso de escrita que ela tem. Eu nunca tinha
lido nada parecido com isso aqui. E não fomos só eu, você, se você leu, ou outros leitores desse livro que acham ele incrível. Ninguém menos que Gabriel Garcia Marques aprovou este livro. Na verdade, eu estou sendo sensacionalista, não é isso? A Socorro participou e escreveu grande parte desse livro na oficina de escrita do Gabriel Garcia Marques, que era uma oficina só para pessoas convidadas, autores e pessoas que ele gostava, eram amigos dele, era super difícil de entrar. Ela conta numa entrevista, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link para essa entrevista, que ela tentou 8 meses contato com todos os professores da universidade, com todas as pessoas, porque ela tinha que fazer esse curso e não dava em nada, até que alguém disse pra ela: se tu me mandar até daqui a 2 dias, para terça, se tu me mandar até quinta, a sinopse do que tu quer escrever, de que história tu quer desenvolver na oficina e um currículozinho teu em um parágrafo, eu vou mandar pra ele e se ele quiser, ele te convida pra participar, porque é só assim que tu pode participar. E aí ela pensou numa história. Esse livro é um livro muito surreal, assim, ele tem muito realismo fantástico, mas a história que dá origem a esse livro, apesar de ser real, parece muito ficção, muito fantasia. Ela é jornalista, então ela tinha vários recortes aí de jornais com notícias bizarras. E ela olhou essa, né, de uma cidadezinha do Ceará, que tava construindo um Santo Antônio gigante, uma estátua gigante de Santo Antônio, para fomentar o turismo religioso. E aí, na hora de montar a estátua, eles montam errado. Eles montam todo o corpo e a cabeça era numerada e tinha que ser montada lá em cima, porque é muito pesado. Então, tu ia levando as peças e montando a cabeça lá em cima. Só que alguém que tava coordenando essa empreitada disse: não, vamos montar a cabeça toda aqui no chão e depois a gente ergue e põe no corpo. Só que isso nunca deu certo, porque ficou muito pesado e eles nunca conseguiram botar a cabeça lá em cima. Então, a cabeça existe até hoje, né, no meio de lá, uma cabeça gigantesca que ficou lá, e a população, assim, indignada e muito decepcionada, porque também essa coisa turística que eles planejavam, né, que ia fomentar a economia daquele lugar, não aconteceu, né, porque ficou lá uma cabeça solta e um corpo sem cabeça. Então é um grande fracasso em proporções gigantescas para todo mundo ver todos os dias. E ela se inspira nessa história, essa parte, né, essa notícia, isso que aconteceu, é o plano de fundo dessa história, é quase o cenário dessa história, o ponto de partida. Mas o livro vai focar na história de Samuel, que é um jovem adulto que acabou de perder a mãe, e a mãe fez um último pedido para ele, que ele acendesse velas para ela nos pés de tais santos e que ele fosse para uma cidadezinha chamada Candeia encontrar o pai e a avó paterna, que são 2 pessoas que ele nunca viu na vida. O Samuel não tá muito afim de ir, mas ele tinha muito carinho pela mãe, então ele decide ir atrás desse pai e dessa avó. Ele vai fazer uma peregrinação por dias, no sol ali escaldante do Ceará, sem comida, sem roupa, sem nada. Vai chegar nessa cidade e não vai ter o conforto ali, a hospitalidade que ele esperava. É uma cidade meio fantasma, todo mundo meio esquisito. Ele tenta encontrar essa família, falar com essa avó, e essa avó só diz pra ele: beleza, mas não vai entrar na minha casa, não vai ficar aqui. Então ele não tem pra onde ir, e ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele tá um fiapo de gente. Ele caminhou por dias a fio pra chegar lá, e quando ele chega lá não tem nada a ver, né, mais uma vez, com o que ele esperava, ou com o que é, assim, sei lá, o que o senso comum esperaria, né, que iriam recebê-lo ali, ele ia ter onde dormir e tudo mais. Ele vai se abrigar, então, na cabeça gigante desse santo, que está solta lá num campo, e vai dormir ali. No dia seguinte, ele acorda e ele está ouvindo as preces das moças da região para Santo Antônio. Então ele consegue ouvir tudo que elas estão, tipo, santo, não sei o que, queria tanto namorado. Então ele tem um poder mágico agora. Nesse pique de sobrevivência, né, de tentar ter uma condição um pouco mais digna, ou menos indigna de vida, ele vai se aproveitar desse dom e vai começar a trocar ali o dom dele por dinheiro, dizendo que ele é capaz de fazer a mediação com o santo e ajudar essas mulheres a encontrar marido, né, que é o objetivo maior de Santo Antônio. Ele mesmo vai se tornar um ponto turístico ali, vai se tornar o centro de um turismo religioso, né, para essa cidade fantasma. E é meio que isso que eu posso falar. Muita coisa vai acontecer nesse livro, mas eu acho que são todas essas reviravoltas realmente que fazem o livro ser interessante, te causar essa sensação de que tu não consegue largar, que eu falei que foi totalmente o que eu senti. Então não vou falar mais nada da história em si, mas vou falar um pouco das coisas que eu acho que valem muito a pena nesse livro.
O primeiro ponto que eu acho que se destaca é esse exercício da Socorro em reimaginar uma coisa real que por si só já é meio fantasiosa, mas trazer ainda mais fantasia, né? Tipo, essa coisa toda de ouvir as vozes, não ter uma explicação pra isso, começar a lidar com as consequências disso nessa cidadezinha muito pequena e falida e destruída. Essa cidade tem um pouco de macabro também, porque as pessoas todas foram embora, que sentiram assim que a cidade estava amaldiçoada, que aquilo não deu certo, então todo mundo foi embora, tipo, deixaram familiares pra trás, deixaram tudo pra trás, fecharam as casas e foram embora. Então parece uma cidade meio fantasma. Quem ficou também é mega amargurado com tudo. Então tem um pouco de macabro aqui quase às vezes, mas esse realismo fantástico assim é o que se destaca, porque a gente tem essas pitadas de fantasia numa coisa surreal que é a realidade. Vai fazer um relato de como esse povoadinho se organiza. Então tem muitos estereótipos assim que quem veio de cidade pequena sabe e vai se identificar, mesmo que tenha vindo, no meu caso, de uma cidade do sul, né, que não tem nada a ver culturalmente em muitas coisas, em outras é tudo igual. Então eu acho que é um livro assim muito interessante. Os personagens são complexos. O Samuel é um personagem muito interessante assim de acompanhar a história dele. Tu torce muito pelo Samuel, porque apesar de ele estar, né, se aproveitando da fé alheia pra sobreviver também, ele tá numa situação que ninguém deveria estar, né, mas que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas. Os outros personagens que vão aparecendo também são super interessantes. Acho que esse livro, assim, é bem suco, puro suco de Brasil. Tem coisinhas, assim, no jeito de interpretar as coisas, no jeito que esses personagens vão lidar com as coisas que acontecem, com as adversidades, né, com o jeitinho que eles vão dar. Eu acho que tem muita brasilidade aqui dentro. E é um livro incrível, assim, que te intriga, que emociona, que ele também faz rir às vezes, porque apesar de ele tratar de uma realidade de muita decadência, de muita falta, né, de muita gente sem nada ali, abandonada naquele lugar, a cidade parece meio uma terra sem lei, sem governo, sem nada, eles soltos ali, os que sobraram nesse lugar no meio do nada. O livro também tem humor, então nas entrelinhas ali vai fazer críticas, como eu falei, à política, à religião, à desigualdade social. Esses comentários sociais, tudo isso vai vir intercalado numa visão muito bonita, às vezes, do mundo também. Ela tem descrições, assim, muito poderosas. Então tem um momento que ela fala assim, tipo, ai, algo de bom acontece, e, tipo, isso é tão bom que ela nem conseguia sonhar com isso porque os sonhos dela eram pequenos pra esse nível. Agora ela vai ter que aprender a sonhar mais. Não é exatamente assim, né, gente? Mas é nesse pique e é muito bonito, assim. Tem visões muito bonitas também ao longo dessa história que é triste, que é cínica, que é bem-humorada, mas que também é fantasiosa. Então tem muita coisa aqui nessa mistura, nesse caldeirão, mas sai algo que dá super certo. Esse livro é muito incrível mesmo. Pra fechar a nossa lista, eu trouxe um livro que é uma fofura, que eu amo muito. Quase que eu não venho gravar hoje, porque eu comecei a ler ali as minhas marcações, né, os meus destaques, e disse, ai, nossa, muito bom, vou ler do começo. E eu comecei a ler do começo e li, sei lá, um quarto do livro, o que só prova o meu ponto de que ele é um livro perfeito pra ler em um dia, que vai te envolver super, mas consegui soltar e vir aqui falar de A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneros. Esse livro completou 40 anos esse ano. Eu vi uma entrevista com ela, também vou deixar aqui no link, eu tô cheia das entrevistas hoje. Mas completou 40 anos e eu vou fazer um segundo de pausa pra gente contemplar a minha edição, que é muito linda, da Dublinense, com capa dura. Aí ela é coloridinha por dentro, atrás também, aqui a foto da autora. Até a gramatura do papel é mais grossa, assim, é um livro muito de colecionador. Eu achei lindo, eu amo as cores. E inclusive acho que já até fiz conteúdo, assim, tipo, me vestindo com as cores desse livro, porque eu acho muito lindo. Mas ele não é só lindo por fora, ele é lindo por dentro. Quando eu li pela primeira vez, juro pra vocês que o livro nem tinha começado e eu já tava chorando. E aí me explico. Nessa edição, eu não sei se são todas as edições que tem isso, mas é a que eu tenho, né? Tem uma introdução que chama Uma Casa Toda Minha. E aí tem a fotinho, né, da autora jovem. E ela vai contar quem era ela nessa idade. Então, quando essa menina da foto tinha essa e essa relação com os pais, vivia em tal lugar, sonhava com tais coisas, não conhecia tais escritoras. Então, é um capítulo introdutório da própria autora falando dela mesma, que eu achei, assim, muito terno, assim, muito fofo,
fofo, muito delicado. E aí ela tem uma parte que ela vai falar muito sobre o pai, mas a parte que ela fala sobre a mãe me desmanchou, já tava chorando já no meio da praça que eu fui ler na rua. É lindo demais, eu reli hoje essa parte específica e eu senti tudo de novo, assim, toda essa fofura, toda essa ternura e todo esse pensamento, assim, acho que ela é muito, esse livro, assim, me toca em lugares muito, muito particulares, pela minha própria história, pelas pessoas com quem eu convivi, pela família que eu tenho, então acho que ele me toca em lugares muito especiais, mas eu não acho que é uma coisa particularmente comigo só, inclusive vou falar mais pra frente, mas eu acho que isso é uma coisa bastante também de a gente como latinos, né, ainda que de países muito diferentes, consiga ter coisas universais entre a gente, ainda que a gente seja tão distintos uns dos outros. Assim como eu acho que este livro é para ler em um dia, que ele é um livro rápido de ler, né, ainda que ele seja super profundo e toque em muitos lugares especiais, a própria autora também, a ideia dela escrevendo esse livro era que ele pudesse ser lido rápido, não inteiramente rápido, mas que qualquer pessoa pudesse pegar ele e ler um trechinho. Então são todos mini relatos, assim, são 1, 2 páginas, e elas não seguem uma linearidade. Então tu pode abrir e ler qualquer uma, sabe? Não precisa seguir a ordem que o livro dispôs os contos. E aí eu podia explicar isso muito mais, mas a própria autora falou isso de um jeito tão bonito. Ah, tá aqui. Ela, e aí aqui a autora tá falando dela mesma, acha que as histórias dizem respeito à beleza. Beleza que está lá para ser admirada por qualquer pessoa, como um rebanho de nuvens pastando sobre as nossas cabeças. Ela pensa que as pessoas que estão ocupadas tentando ganhar a vida merecem belas pequenas histórias, porque elas não têm muito tempo e estão quase sempre cansadas. Cada um desses relatos vai funcionar sozinho, eles são, né, independentes um do outro, ainda que a narradora seja sempre a esperança e que vários personagens vão ir e voltar nessas histórias, então eles têm uma continuidade, também super funciona lendo, assim, não é um livro de conto que cada conto não tem a ver com o outro, sabe? Eles estão todos no mesmo universo, todos nesse mesmo bairro, nessa mesma rua. Quem vai contar a história pra gente é a Esperança, uma menina filha de pais mexicanos, que tem um nome mexicano, tem os traços dos pais dela, então os traços mexicanos, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Ela mora num bairro meio decadente, latino, em Chicago, e ela vai contar um pouco dessas histórias aí das pessoas que vivem nesse bairro também. Ela vai relatar muito sobre a família dela, as relações dela com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a irmã mais nova, traçando sempre também esse panorama da imigração, né, de latinos vivendo nos Estados Unidos, como essas relações se compõem, assim, vai ter um trechinho que eu quero ler depois, que é ela falando sobre o nome dela, que é muito bonito, assim, né, ela fazendo essa comparação, e ela fala que o inglês é uma língua de lata, porque ela parece que corta na boca, então ela tem todas essas questões, assim, ela vai trazendo da desigualdade, mas sempre a partir desses personagens. Ela vai contando a história dela, a história das pessoas que rodeiam ela, e vai apresentando esses personagens do bairro, fazendo relatos e observando o mundo, né? Um livro das observações dela desse pequeno mundo, desse pequeno bairro que ela compõe. Esse livro tem uma ternura, assim, inigualável, sabe? Eu acho que ele é muito bonito, ele é muito emocionante, assim, peguei várias vezes muito emocionada lendo as palavras dela. E esse livro tem muita sensibilidade, a autora tem muita sensibilidade em descrever todos esses personagens, em apresentar esse universo pra gente a partir dos olhos da Esperança. O livro vai trazer um pouco de lúdico, dessas briguinhas de criança, e aí de repente ele tá falando de assuntos mega sérios, mega difíceis. Eu acho muito incrível que tem algumas frases aqui, assim, que são situações comuns, que de repente vem uma frase que te corta no meio, assim, sabe? Que tem uma reflexão, que traz algo diferente, assim, pra olhar. São histórias simples com questões muito complexas por trás, que o livro não fica tentando dificultar, sabe? Ele traz frases concisas e frases muito de impacto, assim, eu marquei muito esse livro. A autora e a personagem, né, a narradora, veem o mundo de um jeito muito poético, então é tudo muito bonito, mesmo quando é triste, é muito bonito, é muito interessante, né, que essa personagem também quer ser escritora, né? E aí tem muitos paralelos entre essa personagem e a autora, ela já falou sobre isso em entrevistas e tudo mais. Então é muito bonito também essa relação da literatura, da escrita com essa menina que vem desse
esse lugar. Ela tem na escrita esse refúgio, essa força também, porque não é só que ela se esconde na escrita, ela se empodera pela escrita, ela se sente capaz de viver outras realidades, construir outros lugares, ter uma casa só dela a partir da escrita e de como a escrita pode libertar ela desse mundo. Então é muito lindo. Eu sempre me surpreendo com autoras que conseguem fazer muito bem esse olhar de criança pro mundo, e aí talvez falte conexão minha com a minha criança interior, né? Temas para terapia. Mas eu sempre me comovo muito com quem consegue escrever com esse olho de criança pro mundo. Porque o olho da criança, ele não tá condicionado às coisas que a sociedade impõe pra gente. Então a criança pode olhar pro mundo e interpretar o mundo de jeitos completamente diferentes, criar mundos, né? Criar novos mundos ali. E à medida que ela cresce, ela vai sendo podada disso tudo. Mas eu sempre me surpreendo muito, eu já falei aqui em algum outro vídeo, acho que foi no Tour Aqui pela Estante, do Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, que eu acho que é outro livro que faz muito bem. É outro dos meus livros favoritos aí, porque eu acho que ela faz muito bem esse trabalho de ver o mundo de um jeito totalmente refrescante. E é sempre tão bonito quando isso acontece, sabe? Quando alguém consegue olhar para o mundo e filosofar sobre ele, pensar sobre ele, sem a pretensão de ser uma filósofa, sem a pretensão de te jogar, as verdades universais do mundo. Não, é um olhar singular, e esse livro tá recheado disso, assim. Então, a própria autora fala que, na verdade, ela se sente dentro uma menina de 13 anos ainda, que por mais que ela já seja, né, uma mulher de 70 e poucos, eu acho, ela não se sente, tipo, o mundo por fora, né, vê ela por fora e sabe que ela tem essa idade, mas por dentro ela ainda se sente essa garota de 13 anos, olhando pro mundo assim. Eu falei bem brevemente que ser latino, né, latino-americano, faz com que talvez a gente se conecte com esse livro, né, de um jeito diferente, porque é isso, tem muitas histórias aqui que, por mais que sejam desses imigrantes morando nos Estados Unidos, que são muito parecidas, assim, as configurações de família, as coisas que se esperam dessas personagens, sobretudo das mulheres, assim, não sendo de lá, nunca tendo ido pra lá, não conhecendo o México, eu consigo identificar nas personagens, na avó dela, na mãe dela, na bisavó dela, as mulheres da minha família, por exemplo, que são mulheres também mais velhas de outras gerações, que viveram coisas muito parecidas ainda, que tenham milhares de bilhões de quilômetros de diferença, de distância, né? Tem muito aqui a mãe dela querendo que ela estude porque a educação vai libertar ela e vai fazer ela ter dinheiro e ser uma mulher livre, que são coisas que eu escutei na minha casa, sabe? Ainda que eu e a autora não sejamos contemporâneas, né? Então também é isso, é um livro que tá completando 40 anos e que eu acho que ele é muito, não é vanguardista, mas que ele é um livro muito provocador pro seu tempo e que ele continua, por ser provocador no seu tempo, super relevante, sabe? Os recortes de classe e essas questões de migração continuam mega pertinentes, sabe? O que tá aqui. E aí, por último, eu queria falar um pouquinho dessa relação dela com as outras mulheres ali, que tem uma cumplicidade muito linda também. A mãe dela é uma mulher que vai ali apoiar ela em tudo, porque a mãe dela já viveu uma vida de muitos arrependimentos e não quer que a filha viva a mesma coisa. Então tem um pouco dessas mulheres que abriram mão dos seus sonhos para terem uma família, para se casarem e fazerem as coisas que a sociedade, né, determinava e determina que elas façam. E aí, por último, eu queria ler um trechinho que fala bem dessa parte das mulheres, da relação dela com as mulheres da família. Foi o nome da minha bisavó, e agora é o meu. Ela era uma mulher de cavalo também, como eu, nascida no ano chinês do cavalo, o que supostamente é má sorte se você nasce mulher. Mas eu acho que isso é uma mentira dos chineses, que, como os mexicanos, não querem que suas mulheres sejam fortes. Minha bisavó. Eu queria ter conhecido ela, um cavalo selvagem de mulher, tão selvagem que não se casou. Até que meu bisavô jogou um saco na cabeça dela e a levou. Bem assim, como se ela fosse um lustre muito caro. Foi assim que ele fez. Ela olhou pela janela a vida toda, do jeito que tantas mulheres apoiam suas tristezas em um cotovelo. Eu fico pensando se ela fez o melhor com o que recebeu, ou se ela lamentava por não ter conseguido ser todas as coisas que queria ser. Esperança. Eu herdei o nome dela, mas eu não quero herdar seu lugar na janela. Na escola, eles falam meu nome de um jeito engraçado, como se as sílabas fossem feitas de lata e machucassem o céu da boca. Mas em espanhol, meu nome é feito de algo tão mais macio como prata. Sabe? Eu acho que esse trecho, na real, é um bom resumo de tudo, que fala um pouco do nome dela sendo falado pelas pessoas que não compartilham do mesmo idioma que ela, fala da família, fala das coisas que ela não quer viver. Então é um livro
muito, muito lindo, recomendo fortemente. Eu mesma vou reler, estou animadíssima. Bom, gente, é isso. Aqui temos então as nossas leiturinhas para um dia. Ninguém vai poder reclamar que tá sem saber o que ler, ou que não tem tempo, porque aqui a gente tem 3 livros curtos, mas com histórias super impactantes. Damos um passeio aí pela América Latina, então vamos do Brasil pro Uruguai e Argentina, para personagens mexicanos que vivem nos Estados Unidos, e aí tem outros latinos também nesse livro que são os vizinhos dela. Então dá para dar uma boa viajada pelo mundo, conhecer muitas histórias, se divertir, se emocionar também, que eu acho que é o principal aqui. Me contem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, assim, mais lista, falando sobre livros a partir de uma outra ótica e não só fazendo resenhas, que é o que eu geralmente faço aqui. Me contem se vocês gostam, que daí a gente pode pensar outros temas. Tem algum tema aí que você queira ver por aqui também, me conta, que eu gravo e eu leio todos os comentários. Fico muito feliz quando vocês comentam, porque pra mim o rolê aqui é a gente bater papo, trocar dicas, meio que ser um clube do livro, né? Ainda que não seja, mas quem sabe no futuro. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já está escurecendo aqui. Acho que a luz até mudou do vídeo, porque eu falei hoje, hein? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Nessas últimas 2 semanas não tiveram, porque eu tive muitos problemas técnicos e estou aqui na base da resiliência. Mas toda semana tem vídeo aqui no canal, então já se inscreve. Mais uma vez fica o convite para se inscrever e não perder nada. Nos vemos no nosso próximo chá.